O presidente da Câmara, Hugo Mota, definiu que cada deputado vai poder direcionar... Lê para mim que eu não estou aguentando. O pagamento de 11 milhões de reais em emendas de comissão. De comissão, 11 milhões. Cada deputado manda lá 11 milhões via comissão, para ninguém saber que foi ele. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Os parlamentares devem enviar as verbas de seus interesses às comissões, que é uma indicação de como o valor deve ser gasto. Cada colegiado vai ter que votar e registrar em atas escolhas. Pelo menos 2 comissões, as de saúde e a de turismo, lá é bom mandar. Já informaram aos parlamentares a abertura do cadastro para as indicações, mas o prazo ainda não foi informado. Os montantes relativos às emendas de comissão vão se juntar aos 37 milhões de reais que cada parlamentar tem direito em forma de emenda individual. Uau! 48 milhões de reais em emendas. Nossa. Um terço disso aí dá quanto? Dá 16 milhões, um terço de... É só uma conta, não estou falando nada. Eu queria ouvir você, Henrique Kriegner. É uma farra, né, Capês? A festa com dinheiro público fica tudo mais fácil, é dinheiro dos outros, aí você não precisa olhar a conta e você consegue organizar da maneira como você bem entender. Aquilo que trouxer maior retorno político é a tristeza que a gente tem visto hoje, essa é a lógica que impera entre os parlamentares do Brasil. E falta a gente lembrar de uma questão constitucional. Quais são as 2 principais? É claro que existem outras ali, desdobramentos, mas são as 2 principais funções de um parlamentar, especialmente de um deputado federal. Fiscalizar o governo federal, fiscalizar o poder executivo federal e propor leis que sejam de âmbito federal. Por que é que a gente tem visto tanto poder de dinheiro, compra, de decisão daquilo que vai ser política pública dentro de municípios, dentro de estados? Por que que os deputados hoje, eles se transformaram nesses verdadeiros agentes aí que você precisa pedir a bênção, pedir o espaço ali, conseguir a aprovação para poder implementar aquilo que é de dever constitucional do município, aquilo que é de dever constitucional do governador, ou seja, no âmbito estadual? Quem que colocou os deputados federais para serem esses grandes bastiões aí? De onde veio essa lógica? Hoje a gente tem visto um Congresso cada vez mais metendo a mão onde não deveria, e especialmente na questão do orçamento, aumentando isso com a questão do dinheiro público com o gasto dessas emendas. É uma vergonha. Quando a gente olha para alguns países, e aí sim vale a comparação com países mais desenvolvidos, especialmente os da Europa, você vê países em que a remuneração, inclusive, de deputados é extremamente baixa, até menos desproporcional, como é no Brasil, em relação ao salário mínimo. Você tem países aí que aplicam taxas muito mais baixas e que não tem glamour nenhum em ser deputado. Você não anda com 3 pessoas ali fazendo cortes para suas redes sociais, você não faz todo um aparato, você não é uma celebridade quando caminha pelo interior do estado, você é só alguém que está tentando garantir que as leis estão seguindo a Constituição e que o governo, o Poder Executivo está também seguindo aquilo que diz a Constituição. Por que é tão difícil no Brasil a gente implementar isso e encontrar pessoas que estejam dispostas a servir ao povo e não ser servidos pelo povo? Essa glamorização dos políticos, eu sei que estou pegando uma outra tangente aqui, mas é isso que mais me incomoda, Capês. Essa glamorização de deputados que vão pegando dinheiro esse que eles nunca teriam competência de produzir para a sociedade por conta própria, mas agora se acham os donos e acham também que têm a capacidade técnica e moral para destinar da melhor maneira. Melhor segundo quem? Melhor segundo quais parâmetros? Esse dinheiro seria melhor empregado se estivesse ainda na base, onde produziu, nos municípios e nos estados, atendendo às demandas mais básicas, Capês. Pois é, Carlos, só fazer uma pergunta para o Túlio Nasa, quanto que seria 1%, como é nos Estados Unidos, foi você que deu essa informação, quanto seria 1% de emendas parlamentares, se fosse esse o limite máximo, 1% sobre o total das despesas discricionárias, não as obrigatórias nem as de pessoal?
quanto que daria 1%? São 200 milhões? Se nós... 200 bilhões Não, se nós utilizarmos o mesmo critério dos Estados Unidos, que é um critério proporcional, razoável, ou seja, vai fazer um asfalto num município, é o dinheiro que não vai fazer falta para o investimento da infraestrutura nacional. Então, seria 50 bilhões, que é o que tem hoje, dividido por 25. Né? Aí o Henrique pode me ajudar aqui. 50 bilhões dividido... 2 bilhões? Mais ou menos isso. Então, quer dizer, é mais do que razoável. Quer dizer, o razoável, olha só, o razoável, pelos padrões da maior economia do mundo, seria 2 bilhões de reais para que os deputados partilhassem entre si no envio de recursos. E tá bom demais. Agora nós estamos falando, Carla, de 64 bilhões de reais do orçamento. Já estão no orçamento para gastar o ano que vem. E sabe o que mais me impressiona? O atual governo deu 2 ministérios para o Centrão, Esporte e Portos e Aeroportos. Está gastando uma fortuna com a emenda parlamentar e não tem nenhum controle sobre a casa. Então, ou seja, é uma bagunça generalizada, é uma falta de controle. Como economista, quais são as perspectivas? Como é que o que temos que fazer para sair desse trem que está começando a descarrilhar? Olha, Capês, eu tenho uma esperança que é diferente do que a gente está discutindo. Eu espero que ela entre em execução o mais rápido possível. Obviamente, em ano eleitoral vai ser muito difícil, mas ela se chama Drex, que é o Real Digital. O Banco Central já está extremamente evoluído com isso, já está fazendo vários testes. Para as pessoas terem ideia, até a Caixa Econômica já está fazendo testes para pagar a Bolsa Família em Drex. E os títulos públicos que eventualmente se compram no site lá do Tesouro Direto, eles vão ser em Real Digital. Onde é que está essa questão? Toda operação feita pelo Real Digital, pelo Drex, ela é transacionada pelo Banco Central. E o Banco Central, como é um sistema fechado, um blockchain fechado do Banco Central, eu espero que o orçamento seja feito com o Real Digital. E isso, você não vai ter mais essa discussão de para quem foi o dinheiro, porque ele obrigatoriamente, ele tem um destino. Então, isso vai ser uma mudança muito radical no nosso país, importantíssimo, para a gente também entender uma série de coisas, porque o Brasil é um dos países que mais sonega imposto. Então, eu digo que a nossa sociedade, a sociedade que anda no acostamento, que estaciona na fila de deficiente, por exemplo. Então, assim, isso é uma construção sociológica nossa, que ela, quando vai para um congresso, o jorro de dinheiro é infinitamente maior. Então, a regulação em cima do Real Digital, ela vai ser uma mudança seríssima no nosso país. O Banco Central já está extremamente evoluído nesse processo, só que a gente precisa esperar aí mais um pouquinho. Acho que 2026 vai ser muito difícil, porque é ano eleitoral, mas provavelmente em 2027 isso daí já vai estar tudo pronto e nós vamos ter uma revolução, Capês, nesse país, onde a gente vai saber exatamente para onde que vai o dinheiro. Qual a sua opinião, professor Túlio Naza? Olha, Capês, eu vejo o Brasil com sérios problemas de ajuste fiscal ainda. Eu não vou entrar, obviamente, na questão que a Carla falou, porque é uma questão muito técnica e econômica, e eu fico e respeito e convalido as opiniões que ela deu. Mas eu vou abordar um outro aspecto na economia brasileira ligado à questão orçamentária que eu acho que é fundamental, que é nós controlarmos a qualidade do gasto público, né? A qualidade da despesa pública é a qualidade do gasto público. Eu acho isso fundamental, é algo que não se falou muito hoje em termos de reformas e não se toca nesse ponto. Vou dar um exemplo aqui para a audiência entender. Nós temos hoje um repasse de verbas do governo federal para os municípios na educação, chamado Fundeb, né? Todo mundo sabe a importância que a educação tem no Brasil e 25% de toda a despesa pública obrigatoriamente tem que ser gasta com educação. Mas o que acontece? 25% do total que os municípios, por exemplo, têm que gastar é um limite quantitativo. Então, eles têm a obrigação todo ano de gastar no mínimo 25%. Mas não há critérios e regras qualitativas para esse gasto, Capês. Então, esse dinheiro chega para os municípios, o que eles têm que fazer? Eles têm que correr para
para gastar esse dinheiro, porque senão eles devolvem para o governo federal o que eles não gastaram. E município nenhum quer devolver. Então acaba uma sucessão de gastos desordenados, dessincronizados, para que cumpra essa regra. Então é preciso que a gente implemente qualidade de gasto público. Outra coisa que é fundamental, que não se fala em relação às emendas. Essa redução das emendas, né, de 25 vezes menos, que seria o ideal, serviria para que o Brasil tivesse obrigatoriedade de gastos a longo prazo, gastos de infraestrutura no orçamento. Isso não existe. Existe obrigatoriedade de gastos mínimos anuais, mas não existe obrigatoriedade de gastos a longo prazo. No máximo, nós temos uma peça que chama Plano Plurianual, em que o governo tem que prever ações para os próximos 4 anos. Mas eu ia muito mais além do que isso. Na verdade, é preciso que haja obrigação, como fez a China, que você citou, como fez o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, um projeto de desenvolvimento do país sustentável, ele exige investimentos a longo prazo, industrialização, infraestrutura. Isso, se não houver obrigatoriedade orçamentária, ou seja, qualidade do gasto público, nós não vamos conseguir crescer. E, por fim, Capês, em relação à preocupação com a despesa pública, né? Muito se fala, mas que país que faz corte de despesa? O Lula disse ali nos BRICS que ele quer saber que país que faz corte de despesa e isso dá certo. Em que lugar do mundo que isso deu certo, né? Então eu vou citar o Japão, né, que tem mais de 100 milhões de habitantes e é uma das maiores economias do mundo, com um país minúsculo em área territorial, que não pode gastar mais no ano seguinte do que gastou no ano anterior, né? Uma regra muito clara, muito fácil de ser cumprida e importante, né? O Japão é um país que deu certo com o corte de despesa. A Holanda tinha uma dívida gigante na década de 90 e restringiu 2/3 da sua despesa. A Holanda conseguiu controlar a sua situação e é um país rico, é um país desenvolvido. Aí, então, vamos comparar com o próprio Brasil. Brasil com o Brasil, né? Quem viveu na década de 90 sabe o que nós tínhamos de inflação era uma tragédia, né? Planos econômicos que tentaram ser feitos, como o plano cruzado do Sarney, que colocava fiscais, né? Os fiscais do Sarney para cumprir um congelamento de preço para controlar a inflação, nada deu certo. O que deu certo? Quando veio uma política de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal, política econômica do FMI, de corte de despesa, limite de despesas, conseguiu aí sim implementar o Plano Real, conseguimos controlar a inflação e ter uma moeda forte, né? Tanto que o governo, naquela época, entregou para o Lula 1 um país equilibrado. E, aliás, o Lula 1, o que fez o Lula 1? Ele antecipou o pagamento da dívida com a FMI. Ele fez a política de responsabilidade fiscal que nós pregamos aqui. Então, Capês, são vários os temas, os assuntos que nós poderíamos tratar aqui como sugestão ou como item de preocupação para a melhoria do orçamento público brasileiro. Pois é, Túlio, você sabe que nos países que no século passado se arvoraram em condutores da economia, abolindo propriedade privada, dirigindo a economia, estabelecendo planos quinquenais, se apropriando da propriedade privada e transformando em fazendas coletivas, a gente sabe o que aconteceu no final de 91, né? A União Soviética quebrou. Mas, meu querido Rod Merricks, gostaria de ouvi-lo. Também conhecido como Rodolfo Maris. Meu querido Fernando Capês. Olha só, parece que nós voltamos aqui, né? Eu estava lendo algumas notícias, nós voltamos, parece, no dia 23 de janeiro de 2024, quando o Lula vetou 5,6 milhões dessas emendas de comissão, travando ali uma queda de braço entre Arthur Lira, que era o presidente da Câmara dos Deputados naquela ocasião, com o próprio presidente, né? Com ele mesmo. Ou seja, nós estamos vendo, você vê que tudo se conecta, parece. Semana passada, no mês passado, tivemos o veto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, 383 votos sobre o IOF. E agora nós temos o Arthur Lira, nós temos o Hugo Mota vindo a público dizendo que lançou 11 milhões de emendas de comissão. Daqui a pouco vai vir um presidente da República e vai tentar fazer alguma coisa. Ou seja, é sempre mais do mesmo. Quando o assunto é emendas parlamentares, nós estamos discorrendo disso aqui agora, e se você que está chegando, nossa audiência que está chegando agora, não pense que isso aqui que nós estamos discutindo é coisa nova, não. Não há um prato limpo aqui. É um prato sujo que nós estamos tentando limpar aqui, tentando trazer à luz de muitos e muitos e muitos anos. Você acha mesmo que essas emendas, que essa farra das emendas vai acabar?
O Túlio bem trouxe aqui, o professor Túlio Nasa trouxe uma referência aqui do Japão, que tem uma política que é exemplar financeiramente para todo mundo. Sabe o que eles fizeram? Eles conseguiram colocar a mão na consciência e o Japão era um dos países que mais poluía no mundo. Eles mudaram a política deles para ter um equilíbrio fiscal. Você acha mesmo? Eu estou com 43 anos, se eu vivo até os 90 anos, Capês. Eu quero ser aqui, não sendo pessimista, mas eu acho que eu não vou ver politicamente essas emendas se extinguirem ou os políticos colocarem a mão na cabeça, na consciência e falar, olha, nós temos que servir o povo com essas emendas parlamentares, porque ela tem uma finalidade, não pode ser uma moeda de troca. O Kriegner trouxe um retrato aqui que o parlamentar, o Congresso está mandando no nosso país. Não, nós não temos mais autoridade nos estados com o nosso governo, o poder executivo como prefeito também não tem mais. Está tudo na mão de quem tem mais grana para negociar. E isso é um absurdo. É um absurdo. Por isso, está vindo uma campanha eleitoral para 2027 aí. Prestem bem atenção no que vocês vão fazer. Se interessem mais pelas políticas, principalmente sobre as políticas públicas de cada estado que você está nos assistindo. Porque senão vai passar o Capês, vai passar a professora Carla, vai passar o Kriegner, vai passar o Rodolfo Maris, o professor Túlio Nasa, vai vir outras pessoas e vão estar falando da mesma emenda parlamentar. Pois é, mas o Henrique Kriegner também tem uma coisa, né? O mundo é uma selva. E na selva, as feras sentem o cheiro da presa. Mas o fato do governo estar praticamente com uma ideia única na cabeça, que é aumentar a arrecadação tributária, aumentar tributo porque eu não consigo cortar gasto, e criar cada hora uma narrativa diferente, não dá ideia de uma condução insegura da economia e da administração do país? Parece, às vezes, aquela biruta de aeroporto. E cada hora é uma promessa nova de um futuro melhor. Agora vai dar certo. E cada hora uma narrativa diferente. E tudo é colocar a culpa no governo anterior e não assumir as próprias responsabilidades. Incluindo a fraude de 4 bilhões, mais de 4 bilhões de reais no INSS. Que não estou vendo nenhuma apuração, não tem ninguém preso até agora. Hein, Polícia Federal? Eu queria então perguntar a você, meu querido Henrique Kriegner, o fato de ter essa desorganização administrativa ou a falta de firmeza na condução e cada hora um assunto diferente tocando como narrativas, o Congresso não se apercebe disso e fala agora é hora de eu exigir tudo e mais um pouco, porque quanto mais emenda parlamentar eu tiver, mais eu asseguro a tranquilidade da minha reeleição. Será que o raciocínio não é por aí? Com certeza, Capês. Não existe vácuo quando a gente fala de poder. Se alguém abre um pouquinho de espaço, se alguém deixa de exercer o poder que a Constituição lhe atribuiu, outro poder vem e acaba invadindo aquele espaço. E aí a gente pode criticar o poder por passar daquilo que deveria estar fazendo, porém também temos que olhar para aqueles que deveriam estar fazendo e não estão. Né? A negligência também. Não existe essa questão, não vai ficar ali um espaço esperando com que o governo federal desperte. O Congresso vai assumir a frente de coisas que estão abandonadas. E muita coisa no nosso país está abandonado. E abandonado no sentido não só da qualidade de entrega, mas abandonado na questão de projeto, de visão. Qual é a visão, quais são os projetos propostos por esse governo Lula III? Quais são as grandes entregas? Quais são as grandes reformas que foram idealizadas lá atrás e que estão sendo praticadas agora? Na pasta da economia, o ministro Fernando Haddad patina lá dentro, entre os outros ministros, patina junto com o presidente, patina junto ao mercado, patina junto à sociedade. É uma patinação ali que não tem fim, parece. Então, não consegue, vamos passar o IOF, não, agora volta o IOF, não, agora vem com essa medida. Aí vem a ministra Gleisi e diz o seguinte, olha, o presidente não olhou com detalhe na proposta do IOF, porque o ministro Fernando Haddad é alguém que cuida com muito cuidado, então ele é muito cuidadoso disso, muito sinoso, então nós não vamos aqui nos meter tanto, nós confiamos, ele disse que iria fazer, nós aprovamos. Então, olha a bagunça, como é que é o processo de tomada de decisão, eu tenho falado isso também.
Onde é que estão os economistas, a equipe econômica do governo que vem dar o respaldo de que essas propostas que estão sendo feitas pelo ministro Haddad e também outras que foram feitas já durante o governo Lula III, são boas, são válidas. Nós não temos. Então parece que saiu da cabeça do ministro, parece que saiu da cabeça de alguém ali, algum assessor. Tem questões de política externa também, que nós estamos vendo, Capeschi. Vou pegar aqui a outra tangente, pelo amor de Deus. Como é que o presidente da República aparece na cúpula dos BRICS, sugerindo a comunicação via cabos para poder impedir aí cabos entre os países do BRICS, cabos submarinos, para impedir a interceptação do governo americano? Isso não é tipo de proposta. Isso parece que está se conspirando de alguma outra maneira. Não parece que está fortalecendo laços, parece que você está destruindo pontes com outros países ali também. Será que é isso que eles querem fazer? Será que essa é a mensagem que quer ser comunicada? Nesse sentido, nós precisamos rever mesmo. Nosso país está sendo governado por quem? Por qual projeto? Por qual ideologia? Por qual vai ser o legado do governo Lula III, além das questões econômicas desastrosas, além de uma política externa ruída, além de uma série de questões que estão negativas aí? Nesse sentido, o povo brasileiro precisa considerar. 2026 está à porta e nós não podemos esquecer. Tem uma narrativa sendo construída aqui agora, que é para fazer uma cortina de fumaça. Ou nós vamos ter um país diferente, ou nós vamos continuar indo ladeira abaixo. Professora economista Carla Bene, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha estavam literalmente destruídos. Eu estive em Dresden, onde só sobrou a catedral. Munique, por exemplo, completamente destruída. O Japão, a mesma coisa. Claro que houve plano Marshall, investimento dos Estados Unidos, eles tiveram que pagar. Então, o que esses países fizeram de diferente? Lembra que os Estados Unidos não deu dinheiro para eles, emprestou. E o que a Índia e a China, tendo um fardo de 1,5 bilhão de habitantes, fizeram para dar certo, que o Brasil não está fazendo com o seu gigantismo continental, territorial e com os seus recursos naturais inesgotáveis? O que esses países estão fazendo que nós não estamos? Bom, essa é uma lista enorme, lá vamos nós, né? Então, a Alemanha, por exemplo, se reestruturou inteira com mão de obra turca. Então, uma mão de obra barata, fartamente, imigrantes, que ela também fez toda a sua reestruturação. Quando a gente pega a questão, por exemplo, da China, a China conseguiu, em 40 anos, colocar a equivalente a 2 Brasis, mais ou menos. Nós temos 200 milhões de habitantes, eles conseguiram transferir 400 milhões de habitantes do campo para as cidades, nesse período de 40 anos, digamos assim, 50 anos, sem produzir uma favela. Então, é todo um planejamento de longo prazo completamente diferente, não tem nada a ver com a nossa realidade. Então, cada país, da sua medida, foi fazendo os seus ajustes, né? O Japão, por exemplo, hoje, ele apresenta um déficit em relação ao PIB de 200%. A gente tem um déficit de 80%, nem 80%, 78%, 77% mais ou menos. Então, o número em si, obviamente, a gente precisa abrir para poder pensar um pouco como que você conseguiu isso. Mas, basicamente, todos esses países se reconstruíram com o Estado. Então, a estrutura estatal veio fortemente para fazer essa reconstrução do pós-guerra, com o plano Marshall entrando também, mas também com mais dívidas e mais estrutura do Estado. Nenhum país conseguiu se refazer só com o setor privado, por exemplo. Então, é sempre a junção dos dois. O público com o privado caminhando juntos, eles dão um resultado muito mais forte. Exatamente. Quer dizer, planejamento no lugar de improviso. E investimentos públicos, mas investimentos corretos. Investimentos em infraestrutura para gerar emprego, para possibilitar o crescimento da economia, como os Estados Unidos fizeram investindo em ferrovias por todo o país. Agora, gasto puro e simples de dinheiro público ou desperdício de dinheiro público dá no que está dando. Bom, de qualquer maneira, sempre há uma esperança.